Shalom! Esse é o canal A Segunda Reforma, é o meu vídeo de número 85 e dentro desse canal nós estamos desenvolvendo um curso chamado Fundamentos da Fé Cristã Genuína, de qual curso esta é a aula de número 14. Seja muito bem-vindo. Eu quero abrir a nossa aula de hoje lendo para você mais uma vez, porque eu já li aqui esse texto, Mateus capítulo 22, verso 29, palavras de Jesus. Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Um dos grandes erros que os cristãos cometem hoje é não se interessarem por um estudo aprofundado, mas inteligente da palavra de Deus, né? Sabendo que nela nós encontramos absolutos e relativos. Eu falei sobre os absolutos na aula passada, que são aqueles estatutos eternos, permanentes de Deus, que não mudam, independente do lugar, do tempo, do povo, e eu dei alguns exemplos na aula 13. Hoje, nessa aula de número 14, eu quero dar para vocês exemplos de relativos. O que são relativos? São aquelas passagens, são aquelas coisas que nós encontramos na palavra de Deus que serviram para um povo, serviram para uma época, serviram para uma dispensação, serviram para um contexto histórico, geográfico, cultural, mas que não se aplicam a nós hoje. São muitos exemplos que nós encontramos na Bíblia. Por isso, precisamos estar muito atentos quando lemos a Bíblia. Se aquilo que estamos lendo trata-se de um absoluto ou de um relativo. Vejam alguns exemplos de relativos. Em Deuteronômio 14:8, nós encontramos recomendações sobre a carne de porco, que seria pecado comer carne de porco. Ora, gente, a grande maioria dos cristãos come carne de porco. Eu como carne de porco. Eu acredito que a maioria de vocês que estão assistindo ali comem carne de porco. Por quê? Porque isso foi para um povo, o povo judeu, numa época em que inclusive a carne de porco não tinha o tratamento que ela tem hoje. Então é um relativo. Não se aplica aos dias de hoje. Levítico 24:20. É aquela passagem que diz olho por olho, dente por dente. Resumindo, se você matar um animal meu, eu tenho o direito de matar um animal seu. Se você matar um filho meu, eu tenho o direito de matar um filho seu. Está na Bíblia. Mas é um relativo, não é um absoluto. Jesus Cristo aboliu algumas leis do Antigo Testamento. Ele cumpriu em si algumas leis e ele aboliu, isso se tornou um relativo. Êxodos 20, de 11 a 11, fala sobre guardar o sábado. Amados, hoje nós não guardamos o sábado, hoje nós guardamos todos os dias da nossa vida para Deus, de segunda a domingo. Todos os dias são do Senhor. Nem o domingo, nem o sábado são mais especiais. Todos os dias devem ser vividos para a glória de Deus, como Paulo ensina. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 14, de 34 a 36, está escrito na Bíblia que as mulheres fiquem caladas nas reuniões da igreja, nos cultos da igreja. As mulheres não podem abrir a boca. Se tiverem alguma dúvida, cheguem em casa e peçam para o seu marido. Você não sabia? Está na Bíblia. Eu repito, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, de 34 a 36. E as mulheres hoje abrem a boca na igreja ou não abrem? Sim, minha esposa é uma pastora. A nossa denominação, Foursquare Gospel Church, foi fundada nos Estados Unidos por uma mulher, uma canadense, Aimee Semple McPherson, uma mulher. É um relativo, gente. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, 26. E também em 1 Pedro, Paulo vai repetir isso, entre outras passagens, que nós devemos cumprimentar uns aos outros com
um beijo santo. Tem até uma denominação evangélica que os homens beijam os homens quando chegam na igreja e as mulheres beijam as mulheres. Gente, por favor, isso é um relativo. Eu posso até abraçar e beijar os meus irmãos, as minhas irmãs fora da pandemia, mas isso não é uma ordem, é um relativo, que era muito comum, talvez, na época dos judeus em Jerusalém, há um pouco mais de 2000 anos, mas não é uma ordem. Você não tem que beijar, nem abraçar ninguém se você não quiser. Você pode fazer isso, mas não é uma ordenança, é um relativo, não é um absoluto. Atos 15, Deuteronômio capítulo 22, verso 5. Sobre usar roupas. As mulheres não devem usar roupas de homens, os homens não devem usar roupas de mulheres. Gente, o que é roupa de homem e roupa de mulher hoje? Existem roupas que são unissex, não é? E digo mais, hein? Existem muitas calças compridas que são mais decentes do que algumas saias ou vestidos. Pensem sobre isso, gente. Não misturem as coisas. Absolutos são absolutos, não mudarão nunca. Relativos, não se importem com isso. Deus está se importando com coisa muito mais séria. Shalom.